É isso, galera. Hoje a gente vai falar aí com meu amigo Carlos Eduardo Caçaú, o famoso Cadu Caçaú, ex-canal Se Joga Cara, ainda é canal Se Joga Cara, né? Mas o Igor era Se Joga Cara. Coloquei essa camisa psicodélica aqui em homenagem a ele, quando ele entrar ele vai ver. Como ele é um indiano também, trouxe aqui minha garrafa de cobre com suco de limão e água gelada que estava ali no congelador, tá uma delícia. Ai, como é bom. Espremam limões, pelo menos dois, com água. E tomem. Litro por dia. Vamos falar hoje aqui, já tem 50, 60 pessoas, tá entrando mais gente aí. Meu amigo Cadu já tá entrando aí, meu E aí, amigão. Samir, tudo bem, cara? Beleza? Pô, tava falando aqui que eu botei essa camisa em sua homenagem, ó, psicodélica aqui, porque você vai ser o cara que vai me batizar nessa ayahuasca em breve aí no Rio. Assim que abrir, tô aqui com a minha garrafa de cobre aqui para ajudar na digestão, tomando meu suco de limão. É uma experiência e tanto, cara. Isso aí vai, É vai, para vai olhar a virar umas verdade, chavinhas. vamos olhar de Olhar, ver, né? vai esfregar na cara a verdade. Pô, obrigado por ter aceitado aí. É a segunda, né, que a gente faz. Sim, cara. Agradeço pelo convite de E a novo. outra também foi incrível. E quando rolou esse assunto, porque eu vi, eu acho que foi um post do Gustavo Tanaka, ele foi fazer uma live com a Alana, do Recalculando a Rota, e falando sobre isso, que essa galera toda que está no autoconhecimento, né, que a gente conhece também e que a gente não conhece, mas a gente sabe que existe essa questão. O relacionamento amoroso, afetivo, sexual, ele é o último espelho que a gente olha e que a gente vai olhar permanentemente para a gente, né? Seja para nossa sombra, seja para nossa luz. E ele mesmo, a gente nesse período nessa jornada de autoconhecimento, a gente também tem nossas dificuldades, a gente também vê as nossas incoerências, a gente volta se recolhendo, achando que já sabia das coisas e volta de novo e vê que começou. E é muito legal esse jogo de tentativa e erro, porque perde aquela perde aquela máscara que existe do autoconhecimento de que, poxa, eu li ali alguns livros, né, sobre Hum, relacionamento, eu meditei alguns anos aí, e agora quando eu chegar, eu já vou chegar pronto com essa ideia, e esquece de combinar com a outra pessoa, esquece de combinar com a sua trajetória do universo que está ali também te dando aquelas rasteiras para você se ligar um pouco. Então, eu queria trazer um pouco esse assunto, né? Até porque ninguém aqui, não tem ninguém iluminado, tá todo mundo iluminando, né? Eu acho que é sempre no gerúndio, então eu queria, né, trazer um pouco aqui as nossas experiências, a gente bater um papo um pouco do que você viveu, eu vou trazer um pouco do que eu vivi, e a gente encaixar essas histórias para que os outros se vejam na nossa história e possam também esclarecer algumas dúvidas dele e também não ficar tão decepcionados assim com sim, os, achar que é pessoal, os achar que é só com fracassos. eles. É. E também Pois acontece é, com a gente. claro, Bem-vindo, claro. obrigado. Massa, cara, vamos lá. Gratidão pelo convite. De fato, é uma temática que eu vejo assim que pessoas que já estão muito tempo na caminhada do autoconhecimento também têm dificuldade com esse tema. Uhum. Por que você acha que é tão difícil se relacionar? Cara, eu acho que é um dos, enfim, né, eu acredito que um dos missões, dos objetivos fundamentais do por qual, acho que começa aí. Um dos objetivos fundamentais pelo qual a gente está aqui é para a gente crescer, para a gente ter uma Uhum, experiência de crescimento, né? Que vai até o final da vida, né? Não vai acabar nunca. uhum, Só que existem vários momentos na nossa vida que a gente entra em estagnação. uhum, E muitas vezes a gente entra nessa estagnação por falta de ponto de referência. Esse ponto de referência pode ser o outro, pode ser uma situação nova de vida, pode ser vários, né, que te botam num ponto de perspectiva. sim, E quando você está em relação com o outro, isso é inevitável. É sim, inevitável. Você tem uma outra ótica sobre si mesmo, sobre o seu uhum, comportamento. sim, E muitas vezes, né, quando a gente começa. Não só, não vou nem falar isso, eu ia falar assim, quando a gente começa a trilhar o caminho do autoconhecimento, mas nem só isso, né? Porque antes mesmo, né, da gente começar a estudar sobre si mesmo, é, é difícil a gente olhar pra gente, é difícil a gente se autoavaliar, uhum, sabe? Até quando se já está no caminho do autoconhecimento, ter o processo de autoindagação, de autoobservação e tudo sim, mais, e conseguir de fato perceber as nossas falhas, as nossas uhum, incongruências, não é um exercício fácil. uhum,
E tendo um parceiro, uma parceira, isso é um processo que se torna facilitado de se Sim. perceber, mas Uhum. mais difícil de se executar, né? Sim, sim, sim. Esse tem um tema que é assim, eu tô solteiro, você tá solteiro também, né? Tô solteiro. Ou então a gente vai pro Rio de Ó o Janeiro perigo. aí, vamos fazer ayahuasca e vamos sair com essa clareza toda para Exatamente. tentar Um experimentar, forrozinho, um né? forrozinho na Bahia. Mas ainda não tive a oportunidade, porque hoje estou com já outros planos também para que, poxa, assim que eu tiver a oportunidade, eu quero experimentar isso que eu acredito também. E uma das coisas que eu quero experimentar é uma vulnerabilidade mais intensa, sabe? Hum. Onde eu acredito que as pessoas se conectam muito com isso. Eu acho que chegam muitos casais e chega cada um com sua maleta de performance, sua maleta de qualidades e as pessoas não conseguem sustentar aquilo, né? E passam uma imagem para o outro, às vezes de forte, às vezes de, enfim, de tantas qualidades aí que os relacionamentos acabam se mascarando. E aí depois, quando não conseguem sustentar, aquele negócio cai. E aí vem meio que uma decepção mútua, né? Pô, eu não sabia que você era assim, você não era assim, né? Porque no início isso, né? Como é que foi isso dentro da sua experiência, a vulnerabilidade? Você já conseguiu se relacionar dessa maneira? Sim, cara, eu diria que na minha última relação, é, o meu último relacionamento, que durou aí mais ou menos uns 2 anos e meio, foi o Ou que eu isso mais. tudo, cara? Com a Foi, inglesa lá? foi. Caramba! Foi o que eu mais tive processos catárticos, assim, sabe, de autocompreensão. E eu acredito que tem a ver com eu já estar no estudo, né? De tentar entender por que as coisas acontecem, né? Porque antes Sim. você só reage, né? Tinha Você não repetição de tem. padrão, é? Com essa relação ou com relação Aham. anterior? Não, com essa teve repetição de padrão não do seu De relações comportamento. anteriores? É, Não, porque não foi é? totalmente diferente, foi uma relação totalmente nova, assim. Eu nunca tive em nenhum. Já tive, sei lá, 7, 6 relacionamentos sérios. É. Uhum. E eu nunca tive brigas, discussões e coisas desse Aham. tipo em relações antigas. E dessa vez tive bastante. Uhum. E acho que também pelo esforço de querer estar junto e não estar conseguindo entender como superar um novo obstáculo, uma nova Sim. desavença, um Uhum. novo Uhum. entendimento, né? Uhum. Então, isso foi trouxeram vários processos. E ao longo dessa relação, que ela também estava num caminho de autoconhecimento, também a gente conseguia ter diversas Sim. discussões muito frutíferas, né? E aprender bastante um com o outro. Uhum. A gente cresceu muito junto nesses últimos dois Uhum. anos, sacou? Uhum. Cresceu muito, 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 muito. E aí vem um outro entendimento também, que é um desapego também um pouco, sabe? Que acho que nem toda relação precisa durar para sempre. Uhum. Acho que a gente também entra às vezes no relacionamento com essas expectativas, assim, sabe? Com esse sonho, com essas idealizações. E, E vira um esforço, né? e vira um esforço, vira uma batalha, assim, pô, e eu tinha medo até de cair nesse padrão, porque eu vejo casais e que estão juntos há 10 anos e não se aturam, brigam há 10 Uhum. anos. Eu Sim. falei, pô, pra que tá junto então, né, cara? Sim, sim. E aí você entra num dilema, né? Você que pô, tá num processo de autoindagação, você entra num dilema de, pô, até que ponto é desistência da minha parte, Aham. ou é Até que porque eu sou simplesmente fraco, né? Eu sou eu sou fraco. fraco e não estou conseguindo lidar com isso aqui e vou pedir para sair, ou de fato é um processo, é entender que, cara, não vamos caminhar essa caminhada junto, e tá bom, o que Aham. aprendemos até agora foi maravilhoso e é Uhum. isso. Vocês conseguiram chegar nessa conclusão juntos? Foi Sim, isso? sim. A Pô, gente que terminou com bacana. esse entendimento mútuo, assim. Uhum. Que dali pra cima já não tava indo, né? Tava indo mais pra lado, pra baixo. E para você, como foi? Rapaz, eu fui casado, né? Uhum. 6 anos e o que eu mais percebi nos meus padrões era que os relacionamentos chegavam até mim, mas não era uma escolha minha. Quando eu vi, eu já estava lá. E eu tenho batido muito nessa tecla no meu trabalho, que é sobre essa palavra escolha, né? Uhum. Porque quando há escolha, não pode ter sofrimento, afinal foi uma escolha, né? Sei lá, eu escolhi Uhum. viajar o mundo, eu escolhi ter essa vida, eu escolhi deixar minha família, meus amigos, minha cidade, eu escolhi deixar meu emprego, né? Então, nunca, a partir do momento que eu fiz essa primeira escolha nessas áreas da minha vida, eu não olhei para trás. Eu nunca senti Uhum. saudade, eu nunca senti arrependimento, eu nunca senti, poxa, velho, será que era para eu ter feito isso, sabe? Mesmo quando as coisas davam muito errado. E até porque quando dava errado, eu sempre via, eu gosto muito daquele seu vídeo de abundância, né? Quem não viu aí, veja
do quanto acontecem coisas que realinham o nosso Dharma, né? Para que mostrar assim, poxa, a abundância, como você fala, é o que eu preciso, é o que eu tenho nesse momento, né? O que eu preciso exatamente nesse momento. Eu tô com ter sede, o eu que eu não preciso preciso na hora de, que eu preciso. eu tô com sede, eu não preciso de 10 litros de água agora, eu preciso de um bom copo de água, né? Sim. Então, eu comecei a perceber, né, que eu tenho um processo que eu tenho uma dificuldade muito grande, sempre tive de abandonar as mulheres, né? O abandono feminino, para mim, era muito forte. Então, isso começou dentro da minha casa, né? Onde eu já vi minha mãe aqui, poxa, falando, meu filho, se um dia eu me separar de seu pai, uma vez quase acontece, poxa, você vai morar comigo e tal. E aí ela pegar nesse processo meu de falar assim, caramba, agora a minha mãe está falando, e eu ter a coragem de, naquele momento de dizer para ela e falar assim, não, mãe, você tem a sua vida, eu tenho a minha vida, né? Você vai ter seus amigos, talvez você tenha um outro relacionamento. E aquele foi a primeira vez que eu consegui falar para uma mulher, que é a mulher que eu mais amo, né? A mulher que me gerou, de falar assim, poxa, você não vai estar só, mas você não vai estar comigo, né? Não Uhum. necessariamente isso é algo, mas assim, eu via o quanto era difícil para mim. Eu passei por alguns relacionamentos onde tinha um padrão, onde, principalmente no início, as pessoas com quem eu ia terminando os relacionamentos, elas ficavam num processo de muita tristeza e eu via isso acontecer e era difícil para mim dar conta de olhar aquilo, sabe? Algumas vezes eu ficava naquele relacionamento, inclusive para fortalecer aquela pessoa, eu me peguei nesse padrão, para fortalecer aquela pessoa de algumas coisas, para que eu pudesse sair daquilo sem a tristeza dela, ou desespero, ou até uma coisa pior, afetar o meu processo, sabe? Eu já tive, assim, situações, principalmente quando eu era mais novo, cara, de olhar para aquilo e falar assim, cara, eu não dou conta. E eu acho que isso pega muito para as pessoas, principalmente para homem, né? Por isso que eu Sim, quis trazer sim, você, eu ia falar isso. porque o homem, ele já tem essa ideia, né, da proteção, ele já vem com essa coisa de não se sentir responsável pelaquilo, mas ele acaba se tornando daquela maneira, porque a mulher também, algumas mulheres que têm esse padrão de desamparo, depositam muito no homem aquela estrutura, você é tudo para mim, sem você eu não vivo. Então hoje, quando eu ouço uma frase como essa, eu broxo muito no relacionamento, sabe? Uhum, Quando a pessoa me uhum, diz uma coisa dessa, eu falo, caramba, aí desliga meu sistema, sabe? Eu não vivo sem você. Não, claro que vive. Então fala a verdade para uhum, mim, porque você vive. Talvez você não uhum, queira. É melhor você falar, pô, eu queria tanto que você ficasse na minha vida, né? Mas quando vem uhum. com aquela frase, aquele peso, hoje eu não quero mais isso. E é por isso que hoje, no meu próximo relacionamento, eu busco pelo menos uma pessoa que seja, né, ou seja independente emocionalmente, mas pelo menos esteja atenta a isso, esteja olhando para isso. Porque foi o que minhas sócias me falaram uma vez, sabe, Cadu? Eu tenho duas sócias psicólogas que elas me disseram assim, ó, você está começando agora no seu caminho, a gente está aqui também, mas assim, eu também tenho meus problemas, e eu não tenho problema com que você tenha o seu problema. Mas eu vou olhar muito para a forma como você olha para ele. E isso muda tudo para mim. Não é questão de que, principalmente no mundo da psicologia, essas coisas, tem assim, psicólogo não pode ter problema do mesmo jeito que nutricionista não pode ser gordo, né? E, na verdade, sim, mas assim, o que tem por trás? Do mesmo jeito que o nutricionista pode ter um grande problema de tireoide, né, mas ele está olhando para isso e vendo de como combater, você também pode ter o seu. Agora, assim, você está olhando para isso? É claro que eu sei que aquelas pessoas que eu estou me relacionando, me relacionei, têm os processos dela, mas assim, eu não posso jogar luz naquilo falando nada. Eu posso jogar luz sendo eu, e aquilo vai afetar o processo dela, e no momento de discussão, falar assim, o que é que nessa discussão isso diz sobre você? E o que é que diz Uhum. sobre mim? Não que eu sou culpado por você estar se sentindo assim, sabe? Então, quando existe essa culpa que a gente deposita no outro, e isso me incomodava muito nos relacionamentos, né? Aí é sinal de que a pessoa não está olhando para o processo dela, e isso para mim também hoje não dá mais. Tem situações Sim. hoje que para mim são inegociáveis. Tem dois pontos aí que você falou que eu acho que são interessantes de se destacar e de se pensar sobre, né? É que muitas vezes, é essa coisa da responsabilidade, né? Da responsabilidade pelo outro, mas É. às vezes é interessante observar se é responsabilidade ou se também é uma posição nossa, muitas vezes masculina mesmo, como você disse, Uhum. do medo de ser visto como vilão, do medo de ser Sim, visto como sim. errado, sabe? É. E aí Uhum. você não querer dar o braço a É. torcer ou abandonar um Uhum. relacionamento e tal, por você não sair, tipo, queimado, né? Sim, Sair. sim, sim. Isso é uma coisa muito presente no Uhum. masculino, né? Uhum. É. E o outro, cara, é a repetição de padrões de relacionamento, né? Porque se a gente tende, sei lá, como eu disse, esse meu relacionamento foi diferente de vários que eu já tive. Mas se a gente tende, sei lá, sempre buscar relacionamentos, sempre iniciar relações onde a pessoa tem dependência emocional nossa, será que isso também não é um padrão nosso de buscar esse tipo de pessoa para se relacionar com a gente? Por que que meu campo atrai isso, né?
E não só num ponto metafísico, sabe? Eu tenho uma Mas teoria dessa também, eu vou falar, mas diga aí, do que mas não, aconteceu não, comigo. não só num ponto metafísico, mas até Sim, o que é que nos atrai. O que é que nos sim. atrai, sabe? Uma coisa Aquela bem mulher como psicológica. presa, né? Sabe? Pra mim, eu, sinceramente, assim, né? Já percebi isso na minha vida. Que eu tenho tendência a ter atração por pessoas muito curiosas, assim, que querem fazer 1 milhão de perguntas, querem, sabe, ávidas por conhecimento, né? Porque eu também fico ali explicando um monte de coisa e tal, Aham, e aham. eu gosto de ter essa relação. Porra, Só que também já chega um tive. determinado, só que chega um determinado momento onde essa curiosidade, essa paixonite começa a passar e você também quer ter admiração pelo intelecto, pelo conhecimento do outro E também, muito né? ego nosso, né? Principalmente a gente, Sim, como formador de essa massagem opinião, no ego, né? Exatamente, essa massagem o, no o, ego. é importante saber que aquela pessoa é uma namorada. Ela não é uma seguidora e não é uma Um cliente, né? estudante, exatamente. Para a gente ficar exercitando o que a gente já sabe. Então, na nossa vida já é difícil separar o que é trabalho e o que é diversão, né? A vida que a gente levou. Então, isso é muito louco também. As pessoas acham que. Hoje mesmo eu acho que eu trabalho mais do que eu trabalhar como engenheiro. Desde a hora que eu Total. acordo, eu estou respondendo mensagem. Depois Pensando no daqui eu trabalho o tempo todo. vou atender 2 pessoas aqui para explicar alguns processos que eu vou fazer com elas. E vou dormir 10 horas da noite, né? Então, assim, eu percebi também isso, Cadu. Eu via o quanto as pessoas que eu me relacionava eram pessoas que eu estava sempre provendo um crescimento, provendo. Eu tinha prazer nisso, eu percebi que isso era muito egóico, né? E isso tinha, Uhum. como nada do ego se sustenta muito, né? Ele é muito sutil, ele vem disfarçado de uma mulher com que você sente uma atração física, ele vem disfarçado, né, de uma pessoa que parece com sua mãe, né? Ele vem disfarçado de uma pessoa que é o padrão perfeito do relacionamento. No meu casamento, eu me vi, eu sendo meu pai e a minha ex-mulher sendo minha mãe, totalmente, assim, cuspi descarrado. E no dia que eu tive essa realização em casa, numa coisa que eu estava fazendo, eu falei, porra, quem está fazendo isso aqui é meu pai, era meu pai que fazia isso comigo, sabe? Então, Uhum. começou ali, há uns 6 anos atrás. Então, hoje, assim, eu percebi também que existia um medo muito grande dentro de mim de ir para essa situação onde eu recebo uma troca da pessoa, um ensinamento, ou seja, uma lição, e ficar calado ouvindo, porque essa situação ela é estranha para mim. É Uhum. sempre eu dando conselho, é sempre eu acolhendo. Então, não é que assim, não é que eu não goste, ou não é certo, é porque não é familiar. E aí o ser humano Uhum. ele tem E é muita, estranho. é muito estranha, porque a gente está buscando todo, né? Eu estou lendo muito Joe Dispenza, Dr. Joe Dispenza, você deve conhecer, e ele Conheço. fala muito sobre isso, o quanto quimicamente o nosso corpo ele gosta de reproduzir emoções que são familiares a gente para que a gente consiga alimentar o nosso corpo, as nossas células quimicamente, do que aquele cérebro começa a produzir pelaquela emoção que é antiga, né? Que é a mesma emoção que meu pai dá para minha mãe, que eu via aqui, então eu olhava como certo. Meu pai é meio que o instrutor da minha mãe, meu pai é meio que o Uhum. professor, Uhum. meu pai é aquele Uhum. cara do intelecto, minha mãe é aquela mulher do sentir, a mulher mais desorganizada, não sei o quê. Então eu comecei a ver que estava igual, sabe? Repetição de padrão. Repetição de padrão total. Então, assim, agora o meu grande desafio é assim, poxa, como eu vou ser ainda, nas minhas meditações, né, na minha consciência, como eu vou ser ainda mais atento, não só para conhecer a pessoa que eu estou vindo, para ver que padrão ela tem, mas assim, durante o relacionamento, para eu conseguir me colocar no lugar. Como em casa, eu percebi que eu não estava me colocando mais no lugar de filho, e sempre de pai, de sempre porque eu viajei o mundo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e eu tinha que voltar para casa aqui e ajudar essas pessoas. Não, gente. Eu continuo sendo filho, e se eu reclamo que meu pai está inseguro, como às vezes eu reclamava, que ele não me fala nada, eu falo, pô, você não dá nem chance, você não dá nem espaço para ele ser seu pai, porque você acha que você está pronto, entendeu? Então, Sabe quando mais você do que vê, ele. você está fazendo tudo igual, em todas as áreas. Uhum. Cara. É isso, assim, é um constante descamar, né, cara? É um constante Uhum. processo de observar esses padrões, essas repetições, esses comportamentos obscuros, né? Que É, eles só aparecem depois de muito tempo, cara. Muito tempo, assim, de você sim. repetir. Nossa, dá tanto murro em ponta de faca até você perceber, tipo assim, cara, isso aqui eu já É, tive aqui nesse lugar antes. é, E aí, eu já tive aqui antes nessa curva é, aqui. E aí tu fala assim, porra, não é isso não. É, é muito tipo, louco. na minha última relação, assim, mas aí, tipo, tem um, cara, eu já falei isso em vários vídeos, né? Até nesse da ambulância você falou,
O meu livro favorito de espiritualidade, cara, se chama Conversando com Com Deus. Deus. Eu lembro da sua história lá na Austrália. Você me Esse foi contou. na Nova Zelândia. Nova Zelândia, né? Esse livro ele é lindíssimo, assim, para mim a linguagem dele assim me Uhum. toca muito, né? E Sim. é aquela coisa, tem vários mestres, vários professores, mas enfim, a forma como esse conhecimento é passado nesse livro me toca bastante. E nesse livro tem uma parte que fala sobre relacionamento. E curiosamente, eu estava relendo o livro agora nesse mês, né? Quando você me fez o convite para essa live, o próximo capítulo que eu abri no mesmo dia era sobre relacionamento. Eu falei, olha, que curioso, né? Mas e nesse livro ele fala o seguinte, que a gente, às vezes, a gente falha na percepção do qual é o objetivo de um relacionamento. Sim. Para que servem os relacionamentos, né? Uhum. E volta lá naquele início que eu falei, que é o objetivo fundamental do nosso crescimento, Sim. sabe? A gente só existe a separação, só existe, porra, somos todos um, somos todos conectados, somos uma consciência una. Aham. Por que eu estou aqui por trás desses olhos e você está aí por trás dos seus, né? Por que existe Aham. separação? Para que a gente Uhum. possa se perceber no outro, para que a gente possa refletir um no outro e Sim. crescer junto nesse processo. Aham. É. É... E no relacionamento isso é só mais intensificado, porque você está dormindo e Sim. acordando com o espelho todo dia. Sim. É, é... Só que a gente não entra nos relacionamentos com isso na cabeça, sabendo disso. É, não entra. A gente inicia relações por qualquer razão que seja que não é essa. A gente inicia a relação porque o sexo é bom, porque a química é boa, porque ela é engraçada, No porque... fundo, necessidade de suprir desejos, a gente está atrás disso. Exato. E não a visão de projeto. Pô, Uhum. estamos iniciando um projeto Uhum. juntos. Qual é o projeto? Vamos crescer juntos até o fim das nossas vidas e ajudar um ao outro. E Sim. tipo assim, isso aí é um puta de um contrato para fazer, cara. Que é muito mais sério do que ficar assinando papel e atrás de várias garantias de anéis, né? Sim, E de sim. divisão de bens do que. Isso sim, eu preciso ter coragem para fazer um projeto desse. Sim, sim. E eu acho assim, né? Quando eu iniciei meu relacionamento, eu também não tinha muito esses entendimentos, assim, nessa questão de relacionamento, porque eu nunca tinha tido problema em relacionamento. Meus relacionamentos tinham sido um pouco mais superficiais, talvez. Sim, E, sim. eu nunca tinha tido discussões e coisas, sabe, ruins, Uhum. assim, Uhum. acontecendo, né? E dessa vez eu tive, cara, e aí me trouxe muito essa reflexão, assim, de eu falar assim, cara, por que eu iniciei, eu olhar lá atrás, né, por que eu iniciei essa relação, né, em que momento da minha vida Uhum. que eu tava, né, será que eu tava em carência, será que eu tava viajando já há muito tempo e tava querendo alguém para estar junto comigo também, sabe, será que foi isso, né, e observar esses processos, né, para eu entender de Uhum. fato como que numa próxima vez eu posso tentar não repetir esse padrão, provavelmente vou repetir outros, né, Uhum. mas esse Pelo talvez menos seja o mais começar lindo. com a intenção correta, né, Cadu? Sim, Só de você começar, porque você vai para uma festa, sei lá, encontra uma pessoa na rua, sei lá, dá um beijo, alguma coisa, aí você já fica naquele, o ego vem tomando conta de você, fantasiando. fantasiando coisas, e aí você nem para refletir se é aquilo mesmo que você quer. Não vou nem falar que é a pessoa certa, porque você nem conhece ainda, você não tem como tirar, mas assim, poxa, eu quero o que nesse meu momento de vida aqui, né? Meu último relacionamento eu comecei logo depois que eu terminei meu casamento, eu senti que aquilo ali meio que deu uma confundida, sabe? Aí você começa a ficar sexualmente ativo de novo e tal. Tem várias coisas, mas essas cobertas acabam saindo, né? Pessoa Uhum. maravilhosa e tudo, mas assim, momento, sabe? Momento de cada um, tudo isso influencia muito. E eu não estou falando aqui para que você. Muita gente que tá no autoconhecimento também, eu conheci um casal que ele conversava muito comigo sobre isso, não, que a gente nos processa, mas assim, parecia que o relacionamento era muito mais um estudo de caso do que um relacionamento. Sabe? É todo mundo Aham. ali tentando ler livro e tentando adaptar a página 37 numa briga que teve, como é que faz. Então, assim, né, tem esse perigo também de você Tem. fazer. Eu acho, a última vez que eu estava agora na Índia, eu tive com um professor meu de filosofia e eu levei até o meu grupo, né, para casa dele, para que ele desse uma palestra. Ele deu uma palestra para a turma dele e depois ele bateu um papo com a gente. E teve uma coisa que ele falou que me pegou muito, assim, pegou a todo mundo, ficou marcado. Ele disse o seguinte, que quando você está num relacionamento, ou seja, com qualquer pessoa, né, um amigo e tal, você é como se você fosse um espelho. Você chegasse Uhum. com um espelho. Você fosse o espelho e a pessoa está na sua frente. E aí, se você quer ser um com essa pessoa, como é que faz para ser um? A pessoa, ela tem que olhar para o seu espelho e se ver naquilo. Só que às vezes o seu espelho está sujo. Ele está sujo com a sua autoimagem, ele está sujo com a sua proteção, ele está sujo com seus medos, ele está sujo com toda a bagagem que você trouxe. Às vezes você foi traído, às vezes você foi enganado. Tantas circunstâncias que não dizem quem é você.
mas acabam formando quem você é, formando aquele espelho meio embaçado, Deturpado. deturpado. E aí, ao invés de você investir na limpeza do seu próprio espelho, né, você fica muito preocupado em olhar para outra pessoa somente como uma necessidade, não uma opção. Né? Assim, eu tenho entrar no relacionamento como opção, logo de primeiro, eu acho assim fundamental. Pô, eu estou entrando por quê? Eu posso não entrar também. Né? Eu não preciso daquilo. Né? Isso pega muito para as mulheres, principalmente, né? Que tem questão biológica, que tem questão de crença do inconsciente coletivo, que ela precisa estar no relacionamento, né? E uma crença também universal de que você é metade. Né? Se você está muito preocupado em achar a sua metade, você esquece de você tentar ser inteiro também, sabe? De tipo assim, porra, cara, realmente, no dia que eu precisar sempre do outro para eu me sentir plenamente feliz, o outro ele não vai estar voluntariamente ou involuntariamente, né? Naquilo ali. Como é que eu faço para fazer isso? Então, a perda de energia, quando eu vejo um casal, às vezes eu atendo casais, né? Atendo pessoas, ou o homem ou a mulher do casal, e o papo fica sempre o mesmo do outro. Não, que ele faz isso. Tanto quando você fala assim, e aí, me conte um pouco sobre você, a pessoa rateia um pouco. Mas quando pede para falar do companheiro, a pessoa está com o discurso prontíssimo, é tão rápido, né? E quando você fala, mas e você? O que é que isso quer dizer sobre você? Como assim, o que quer dizer sobre mim? É sobre você, né? Porque está afeta o que no seu processo? O que é que tem aí seu que essa pessoa desperta e está fazendo com que você olhe aquilo ali, né? Porque aí você começa a olhar o outro com compaixão. E aí você pode ser vulnerável, e aí que eu acho que conecta, sabe? É o relacionamento por escolha e o relacionamento onde você consegue se conectar por sentimentos além dos desejos, né? E pode a pessoa se mostrar fraca na sua frente, né? Mas você já se mostrou fraca para ela, ela te acolheu. Vai ser muito fácil se abraçar aquilo e falar, pô, vamos caminhar junto, como você falou, né? E tá tudo bem, né? Tudo bem. Mas é interessante porque eu vejo assim, na teoria, né, a gente estuda a parada, cara, e é tão claro, né, tão lógico, né? Só que na vida, no dia a dia, né, são coisas tão sutis mesmo, assim, sabe? Exige. Eu tô num processo, cara, que eu tô estudando muito como desenvolver mais a sutileza, sabe? Como ser mais sutil, mais perceber as nuances, as coisas pequenas que estão acontecendo, porque eu acho que é esse o caminho, sabe? Sim. São essas trocas, essas formas como a gente se relaciona, os dilemas entre as relações de parceiros ou de amigos ou qualquer ela que seja, como que a gente está se comportando nisso e o que a gente está plantando, né, que a gente vai colher dessa relação, são coisas tão pequenas assim que a gente exige muita atenção para a gente perceber de fato, sabe? Você sabe que eu percebi na última, eu vou falar uma coisa até bem íntima aqui, mas eu escrevi isso no último texto ali, no penúltimo lá no meu feed, que foi o que eu percebi quando eu comecei a escolher relacionamentos onde eu me sentia seguro. Eu sabia que aquelas pessoas ali não iam me causar um sofrimento, a não ser se elas sofressem muito na minha frente. Mas não pela ausência. Entende o que eu estou falando? Então eu percebi que lá atrás, quando eu era garoto, ainda adolescente e tal, e também início da vida adulta, não só tive algumas mágoas, algumas decepções, mas assim, principalmente mulheres mais maduras, acabava me envolvendo muito com mulheres mais, sei lá, eu tinha 22, a mulher tinha 28. Buscando isso. Não tinha, meu campo atraía isso. Então, e eu me percebia um menino, eu me achava um menino inicialmente dentro daquelas relações. Então, o início da vida sexual era muito difícil, era muito pesado, sabe? Você broxava, então você sentia seu corpo não responder. Eu falava assim, porra, que lugar desconfortável está aqui. Um lugar menor, sabe? E eu acho que o início da vida sexual com quem você ama, principalmente, é onde você vai também ter... A vida sexual, ela te diz muito, né? Sobre... O seu corpo vai falar muito ali sobre os seus processos todos. Então, eu percebi que depois dali eu falei, caramba, eu já tenho tanto problema, sabe? Eu já tenho um trabalho, eu já tenho faculdade, eu já tenho não sei o quê. Na época que você tá ali, né? Eu vou procurar um negócio mais leve, sabe? Eu quero ir ali, transar de vez em quando, mas uma pessoa que não me desafie, sabe? Então, isso tudo inconsciente, tá? Isso aí eu percebi nas minhas aperitivos de ayahuasca, nas minhas coisas que eu faço aqui mesmo. Mas, assim, vi claramente, vi claramente de falar assim, rapaz, o que adianta aí? Você tá viajando o mundo todo, botando pra fuder, subindo montanha, não sei o quê, mas porra, quando chegar uma mulher de verdade aqui, você vai ficar se tremendo, caralho. Vai ser, né, seguro ou não é? Então vamos nessa, sabe? Então, assim, hoje eu tô vibrando muito nisso, eu não tenho dúvida que vai aparecer, e eu sei que eu vou me desafiar.
sei que eu vou sentir medo, insegurança, mas assim, eu também não tenho dúvida que vai aparecer uma pessoa também que me acolha, ou acolhendo ou não, eu vou enfrentar isso, porque eu quero me conhecer nessa situação. Eu quero me Sim. conhecer nesse lugar, sabe? Para não ter essa soberba de que apenas a teoria sem experiência vai me resolver tudo para eu chegar ali muito dono de mim. E como é que você se vê hoje nesse processo assim, de relacionamento? Você tá no interesse de ter uma relação agora, na idade Cara, que você assim, está, para mim recém-terminado? é muito complicado alguém se encaixar hoje na minha vida, né? E tanto que o último relacionamento eu terminei por outros motivos também, mas também por isso, né? Minha ex-namorada mora aqui em Salvador. Minha vida, durante o meu relacionamento, minha vida se tornou de fazer vivências internacionais e tal. Então, e aí depois eu ia desbravar outros destinos. Então, eu dava uma pernada de 6 meses, de 4 meses, ela quebrava no meio para me ver. E aí não dá, sabe? Não dá, apesar de você pode gostar, mas a distância. E aí minha cabeça tá lá também. Às vezes, nas minhas vivências, quem foi aí para me ver sabe que eu fico tão imerso, tão coisa. Eu nem lembro, sabe? O que acontece. Então, o que eu tenho que fazer, como as obrigações de um relacionamento, né? Então, Uhum. assim, eu não vejo isso se encaixando na minha vida, sabe? Dessa maneira assim tradicional. Mas, né, às vezes tem mochileira por aí também, né? Às vezes tem umas itinerantes que vai, acompanha, volta, sabe? Não sei. Sim, Eu não sim. tô, eu tô muito aberto ao amor, sabe, Cadu? Eu gosto de amar Uhum. pra caramba, sabe? Amar tudo, amar uma mulher, amar um texto que eu escrevo, amar uma mensagem que eu respondo pra uma pessoa, sabe? Uma pessoa que me para na rua, uma pessoa nova que eu conheço numa viagem, num hostel que conecta, eu troco ideia. Então, seja independente do Entrega, gênero, né? o último cara lá mesmo, o dono do hostel, um indiano, um cara incrível, velho. Eu olhava pro cara assim, pô, você viu uma doçura do cara, sabe? Então, quando seu canal tá aberto do amor, sabe? Você desperta uma velha amizade, você faz uma nova com muita facilidade. Então, eu não tenho dúvida que esse canal do amor, ele vai também vir para a questão afetiva sexual, sabe? Uhum. Quando você vibra, né? Você sabe disso, você vai vibrar e larga, né? Senão vai colapsar essa porra. Então você só fica atento para ver o que tá passando por aí. Sim, sim, Atento eu tô. E sim. você? É, também, cara, enfim, pô, eu tô com 32 anos, cara, e eu quero ter, tenho a ambição, o desejo, né, de construir família, fazer esse rolê todo aí, tenho vontade de fazer isso, Sim. ter meu cantinho pra plantar minha comida, cuidar Claro. das cabrinhas e tal, sabe, é o sonho. Sei, sei. Mas, mas eu não tô nessa busca ativa de Uhum. encontrar essa pessoa especial, até porque eu não vou encontrar, não existe, né? Sim, É uma questão de simplesmente estar aberto, né, às pessoas Uhum. que possam cruzar pelo meu caminho Sim, e sim. entender quem que pode ser um possível par para essa jornada, para Uhum, essa uhum. brincadeira, né? Sim. Mas nesse momento, cara, que eu terminei a relação, deve ter mais ou menos uns 2, 3 meses, ainda mais agora, né, em Corona Times, em período de celibato forçado, Sim. foram processos muito interessantes, assim, de observar o luto. E até uma live que você fez falando sobre o luto, cara, eu vi um tempão atrás, eu achei muito interessante. Sim, Não sei eu se foi lembro. live e tal. Foi Me live trouxe com Larissa, uma sócia minha. isso, me trouxe uns insights bem legais, assim, sobre Uhum. respeitar esse momento do término, Sim. sabe? Porque a maioria dos homens, eu também não era diferente. Cara, terminar tipo, vou sair, vou buscar outras Uhum. pessoas, vou me divertir, vou beijar Aham. na boca e tudo mais, e era esse o primeiro Abafa, né? estímulo. É abafa, é fuga, né? Continua sendo É. fuga. Uhum. E você não resolve o que você tem para resolver. É a primeira vez que você E está vivendo esse luto consciente? a primeira vez foi quando a gente deu uma terminada aí de uns 2 meses, no ano passado. E Eu aí lembro que você eu. foi pro Vipassana, né? Isso, que eu fui pro Vipassana. Aí no Vipassana, desculpa, que caiu aqui o negócio da bateria. Sim. Aí no Vipassana caiu uma pancada de fichinha, uma pancada de entendimento. Eu falo assim, pô, não, acho que eu devia ter ter tido uma atitude diferente e tal, mas voltei. Mas quando tive esse término no ano passado, aconteceu assim, vou contar. A gente esquece que a gente está falando com 530 pessoas, né? A gente acha que está falando só eu e você, né? Mas eu acho que é legal compartilhar algumas coisas da vida É pessoal, legal, é assim. legal. Eu tinha terminado a relação e eu fui fazer um voluntariado num mosteiro budista. E aí lá eu conheci uma menina, assim, coisa de 3 dias de término, sabe? Conheci Uhum. a menina e fiquei saindo com essa pessoa lá no retiro. Sim. E, pô, e depois a gente acabou até se conversando, assim, 2 semanas depois.
E ela falou assim, pô, você nem pra respeitar esse período e tal. Eu falei que aquilo na cabeça, eu falei assim, caramba, de fato, né? Tipo, eu olhei pra Ah, trás, eu olhei pra porque todas as você minhas tinha dito a relações. ela que você tinha Não, terminado, né? a gente tinha terminado. Só que depois a gente se encontrou de novo, aí eu falei pra ela, tinha saído com alguém, e ela falou, Ah, pô, tu sim, nem sim. pra... Ficou meio em choque, assim, né? E aquilo ali causou uma reação de estranheza em mim também, de eu falar assim, caraca, de fato, né? Todas as outras vezes que eu terminei, eu tive esse comportamento, assim, de eu sair, já vou beijar na Uhum, boca, já vou uhum, curtir. uhum, E eu observei, aí dessa vez eu. Aí depois eu terminei com ela de verdade, e aí uhum. respeitei esse processo, né? E engraçado que até de observar a própria libido, sabe? De o desejo sexual Sim, mesmo, se isso uhum, tá presente, se não tá, sabe? uhum. Se ele impulsivo num sentido de afirmação masculina, de afirmação, nem uma afirmação masculina, mas de afirmação Sim. de alto valor, sabe? Porque Uhum, você uhum, se sente desejado, você, sabe, trabalha uhum. essas questões todas de percepção de alto valor, principalmente a gente que é Sim. homem, que é treinado Aham. a ir pra caça, né? A sair, beijar na Uhum, boca, fazer todas uhum. essas atitudes, né? Então foi um processo bem interessante, cara, esse ano, quando eu voltei para cá pro Brasil e fiquei solteiro. Entendeu? Respeitou Então, conscientemente mesmo, né? conscientemente, cheguei a sair, fui pra festa aqui e Uhum, de estar na festinha assim, de receber umas olhadas, dar umas olhadas assim, mas falar assim, cara, uhum. não é isso que eu não Sim. tô Vou sentindo olhar isso. mais para isso aqui, né? Vou olhar mais para isso. Vou olhar mais pra dentro. É. Essa questão sexual é uma questão também que eu sempre senti que me pegava, sabe? Quando eu deixava de admirar, que era uma coisa que até que acontecia rápido às vezes, né? E eu já estava ali depois da paixão, né? E meu corpo, é, teve uma mulher que falou para mim que ela disse assim, pô, você é o primeiro homem que não gosta ou não pensa com cabeças separadas, sabe? E Uhum. isso sempre aconteceu comigo mesmo. Eu não consigo separar as coisas, sabe? Eu via o quanto, desde garoto, eu vi o quanto era importante, principalmente sexualmente para a mulher, aquilo. E eu evitava, inclusive, de ver que eu falei, pô, eu tô vendo que essa pessoa tá se envolvendo, eu tô vendo que se eu sair com ela mais 2 vezes aqui, a gente vai acabar transando e tal. Eu não vou, porque aí vem aquele negócio. Primeiro, eu tenho horror a sair como sacana. Por mais que você só tenha. Sim, sim, sim. Mas se você vai com a intenção somente de transar, e você tá vendo que a pessoa tá com intenção e tá gostando de você, e você ainda vai e faz, né? Não dá para você também jogar a responsabilidade pro outro. Pô, você tá vendo? Seja honesto com você também e fala assim. Eu sempre fazia isso, sabe? Eu não gostava. Eu tinha amigos que ele falavam assim, rapaz, se você não comer, vá até o fim. Depois você pensa nisso aí, se você tá gostando da mulher ou não, mas você tem que, né? E aquilo para mim nunca pegou muito, aquilo para mim nunca me soou bem. Mas assim, dentro dos relacionamentos, eu acho que acontece com todo mundo, né? Eu participei uma vez de uma vivência, para fotografar uma vivência de mulheres em Bali, né? Mulheres de todo mundo. E todas elas, o que elas sentiam falta era de continuar apaixonado, de ter aquele. Amavam as pessoas, né? Mas assim, não tinha mais aquela coisa gostosa de querer desejar a pessoa, de querer voltar para casa para tocar e tal. E é por isso que eu vou fazer uma live com a Carol Teixeira na semana que vem. Eu tenho me conectado muito com ela, porque eu acho que a gente precisa ressignificar, até para honrar um relacionamento, ressignificar como a gente encara a vida sexual dentro de um relacionamento, Putz, sabe? total, cara, Cara, total. eu acho isso aí hoje o principal, e na cultura brasileira isso é um desafio muito grande, porque existe uma Somos cultura muito hipersexualizados. hipersexualizados, né, de corpo e tudo. Eu lembro que uma vez você postou uns stories dançando, eu lembro de um cara falando, porra, cara, o quanto eu acho isso feio, mas ele se Uhum. culpando, você lembra disso? Que Sim, você se sentindo mal, sim, sim. Recebi se várias sentindo mensagens sobre mal. isso. E eu hoje aqui, eu fiz um stories mostrando o meu corpo, eu tava suado aqui, né, e uma pessoa veio falando que isso não passa credibilidade, o quanto o corpo da gente, ele é agressivo para as pessoas, né? Nesse sentido. O homem, ele não é autorizado a dançar, a rebolar, né? A fazer movimentos. E aí o homem fica todo travado, né? Ele vai para uma festa, ele fica em cima com o copo ali, meio assim, Sim, sabe? E ele sim, doido para se expressar, e às vezes vai sim. depois para uma cama, quer se expressar de uma vez e acaba se atrapalhando. Então a gente não está acostumado a fazer isso, sabe? Então a gente acha que sexo é somente penetração, né? A gente está ali o Uhum. tempo inteiro com aquela coisa ali, sabe? Querendo. É, E porra, cara, a gente não entende a mulher, sabe? A gente tem que é. admitir isso. A gente está muito preocupado somente, às vezes, em ter uma performance, fazer a mulher gozar, e aquilo dá mais prazer do que ele relaxar naquele prazer dele, sabe? Uhum. Então, eu acho que a gente precisa exaurir muito esse tema. Eu acho que é um tema muito embrionário ainda. Putz, cara, Mas,
A gente podia fazer, sei lá, umas 10 lives pra falar sobre isso, cara. Tem tanta coisa que eu gostaria de É, falar na internet sobre sexualidade, cara. Tipo assim, é, é uma pauta que precisa realmente ser muito explorada e precisa ser explorada saindo assim da boca de homens, sacou? exato. Porque, porque tem a mulherada que já fala já sobre várias pautas aí É, de desenvolvimento sexual feminino, de autocompreensão da sua própria uhum, sexualidade, do seu corpo e tudo sim, mais. Isso já é, é algo discutido no universo da espiritualidade, no universo das mulheres, do sagrado sim, feminino. sim. Agora, os homens, cara, porra, a gente tá muito longe de entender Caralho, muito, que cara. sexo não é só o nosso pau, tá ligado? Tipo assim, É. é Por isso tem muita muito. mulher aí que vai transar com a mulher e depois não quer saber mais de homem, não quer saber mais de Hum, pau, não quer hum, saber de pinto, não quer saber de nada, porque elas entendem o toque, elas entendem a sutileza, elas entendem outras coisas que elas estão preocupadas, sabe? O cara, porra, a mulher gosta muito de um sexo oral, você não pode pular isso, cara, sabe? Não, não só por você não querer fazer, mas porque você está preocupado somente em penetrar, somente em fazer. Então, assim, a gente pode. performance, é. Performance, né? Enfim, não sabendo ele que você já está fazendo ela gozar aos poucos, desde a hora que você deu bom dia no café da manhã, desde a hora que você beijou o pescoço, sabe? Você começa a transar, não é quando você deita na cama, cara. Você começa a transar quando É. você é sutil, quando você é gentil. Então, entrar... o mundo feminino, para mim, desde que eu comecei a fazer as viagens, ele virou uma escola muito, muito grande, porque 90% das pessoas que vão são do universo feminino, né? Que vão para as minhas vivências. Quando vai um homem, às vezes vai de casal. É muito complicado ter que o homem se abra assim, mas assim, entrar nesse universo me ensinou muito. Ter relações sexuais com pessoas de outras culturas, né, como você também deve ter Sim, sim. experimentado, cara, é uma coisa, uma escola, uma coisa completamente Sim. diferente, sabe? De você olhar assim, meu Deus, sabe? Você vê a insegurança também das pessoas aqui, né? Quantas vezes saí com pessoas que, porra, estavam cheias de capas, cheias de máscara, cheias de tanta coisa, literalmente, né? E você não via a Até quando, até, beleza, né? até quando estão nuas. Porra, e até quando estão nuas, exatamente. E eu vi ali, eu lembro de uma italiana que eu fiquei uma semana na casa dela. Assim, uma pessoa, ela era ela, sabe? Eu nunca vi assim, Hum, nunca vi uma pessoa sendo ela e ser sexy sem querer ser, sabe? Isso é maravilhoso de você poder conhecer esse outro lado daquilo. Então, isso também te traz uma bagagem ao ponto de você ir conhecendo o que é que tem em comum em tudo isso, né? E o que é que tem de muito diferente que você não se conecta também. Isso é uhum, muito legal. Eu acho que as é. mulheres estão sentindo muita falta disso. Eu quero fazer vivência só para homens, até para despertar essa sensibilidade, porque a mulher se conecta com essa fragilidade do homem, sabe? Lógico, tem Sim. muitas mulheres que não estão prontas, né, É, para cara, as encarar um mulheres. homem que não seja másculo Pois tradicional. é. Mas tem uma gama aí que está esperando muito para esses caras aí. Pois é, o machismo, né, o machismo enraizado na nossa cultura, né, ele é ruim para todo mundo e ele É, contamina todo mundo, não só os homens, sacou? sim, Tem muitas mulheres que também têm uma visão muito masculinizada e em algum momento da vida começa a sofrer muito por isso. Quando, sim. principalmente ali depois dos 25, quando começa quando já entra nesse desejo de estar numa relação estável e tudo mais, e parou de querer só curtição e tudo mais, aí começa a ter a pancada de insatisfações, porque visa muito essa coisa do homem masculinizado e tudo mais e tal, e pensa É. dessa maneira também sexualizada demais, e aí Nem ela acaba se sabe o que ela frustrando. deseja, nem Nem ela ela sabe o que ela sabe. espera no homem, né? Nem ela sabe. Às vezes fica muito essa romântica. Ah, eu quero um homem sensível, não sei. Mas será que é mesmo, né? Será que você admira mesmo? Já teve contato com isso? Porque se você não está em contato com a sua sensibilidade, com o enfraquecimento do seu ego, você não vai dar conta de sustentar o enfraquecimento do ego do outro. Uhum. Aquilo vai te broxar na primeira. É isso, é verdade. Porra, excelente observação. Esse ponto da vulnerabilidade, né, ele tem que ser É, mútuo. Ele tem que ser mútuo. claro. E eu acredito muito, uma coisa que eu pratico assim, conscientemente, quando eu estou tendo conversas com as pessoas, na live, seja lá qualquer que seja, né, pessoalmente, é a ideia você dar o primeiro passo, sacou? Sim, Se eu quero construir a vulnerabilidade no outro, eu me ponho vulnerável primeiro, para que eu te claro, inspire a ação. claro, claro. E sim, tem gente que mesmo você fazendo isso, aquilo ali se torna desconfortável para o outro. O outro não está pronto ainda para fazer esse movimento. Aham. E Isso é bom, né? Porque você mostra logo as cartas do jogo para saber se tá afim de jogar ou não tá. Porque comigo é assim, sabe? Tem que sair de dentro. E as pessoas falam assim, porra, mas de primeira vai mostrar logo isso? Mas, porra,
Você vai perder tempo aonde, gente? Hoje a gente tem que perder tempo com, Porra, é verdade, com mentira. Trabalho... Sabe? O trabalho da porra, às vezes, é encontra a pessoa, tem um negócio. Aí fica ali preocupado em fazer propaganda, outdoor seu, pelo todos os cantos da casa da pessoa, né? Então, assim, vê logo o que que é. Não é só ver, cara, é sentir. Porque Sim. você, quando é vulnerável, aí você... Quer saber um amigo seu, se um amigo seu é amigo de verdade? Eu sempre falo isso para as pessoas. Quando ele perguntar como é que você tá, eu falei assim, rapaz, eu nunca tive tão bem, nunca ganhei tanto dinheiro, nunca fui tão feliz na minha profissão, no meu relacionamento. E olha pro olho dele e sente o que é que vai vir ali, como é que vai estar a labareda. Assim. Lógico que você vai falar isso se for verdade, pô. Sabe? Tipo, eu tô num momento muito bom da minha vida. Se um cara perguntar pra mim isso, ele vai ter que estar preparado pra ouvir essa porra, porque eu tô muito bem nesse momento. Não tenho nada a reclamar. Meus pais estão ótimos, saúde, né? Ninguém tá dependendo de mim, aqui estão vivendo muito bem, meus irmãos também, e eu tô muito bem. Então, todo esse contexto assim vai ser um período de Copa do Mundo ali que eu sei que eu vou aproveitar muito, porque eu sei que eu não sei, talvez ele não dure pra sempre, né? Mas assim, mas você sempre tem que algum sentir, ponto que cara. sempre tem algum ponto de vulnerabilidade nossa. Claro. A gente também não é super-homem, né? Sempre Claro, tem alguma coisa que a gente tá caminhando aqui dentro da nossa cabeça, né? Sim. Assim, no todo, né? Por isso que eu falei para vocês sobre essa questão do relacionamento. Na maioria dos momentos, eu estou em paz, sabe? Na maioria dos momentos. Antes, era um padrão eu não estar em paz. Então, eu não estava brigando para eliminar tudo. Mas, assim, eu só não queria tornar a impaciência, a, a tristeza, a melancolia, a insatisfação, o estresse um padrão. Porque era um padrão na minha vida. Então, isso eu não aceitava mais, né? Então, larguei algumas coisas. Só de isso não ter se tornado um padrão na minha vida, putz, isso me dá uma felicidade muito grande. Então, mas eu falo assim, você vai ser vulnerável num relacionamento. Você está na cama, você está em algum lugar, você surgiu um papo legal, você vai ver um talk da Brené Brown aí, como eu falei outro dia, sobre vulnerabilidade, e pergunta o outro o que ele acha. E aí você olha e sente, você já vai ver ali, cara, aí vai ter uma decisão sua. Você quer olhar para isso ou não? Porque você sabe que a pessoa não está pronta para esse tipo de relacionamento, mas você continua. Você quer mudar a pessoa, né? Mas aí você começa a forçar que ela seja vulnerável e você não é. Você não quer dizer eu te amo primeiro, com medo da pancada que você vai tomar lá, talvez você tome um obrigado. É Ranon que tá aí, é? Foi, acabou de passar aqui. Porra, bicho, vem falar comigo, que porra é essa? Aí, Ranon, primeiro... te chamou aqui. Aí, chega aí. Aí, pessoal, quem não conhece o Ranon... Ô, meu garoto! E aí, como é que você tá, meu irmão? Tudo certo, cara? Aí, a primeira mentoria da minha vida foi com esse rapaz aí sobre relacionamento. Devia ter te chamado aí também, pessoal. Sobre relacionamento? Eu tava na Foi. Itália. Na Itália, lembra disso? Lembro. Meu irmão. Agora você tá aí morando com esse cidadão, você tá PhD. É todo dia. Todo dia. Não troco mais ideias aqui para você contar, todo dia. Muito bom. Ainda tem voz de violão, ainda tem tudo isso. Massa. Continua a live aí que tá muito boa. Valeu, meu garoto. Obrigado. Valeu. Engraçado, né? Pois é. Essa vida é muito engraçada, viu, Caduzão? Pois é, cara. A gente fez uma amizade muito boa, assim, se tornando grandes amigos, assim, muito bom dividir esse espaço. Ele é um cara incrível. Ele é um cara incrível. Sim. Não é à toa que você atraiu você aí. Eu até me perdi, cara. Onde é que a gente tava? Tava falando sobre vulnerabilidade, de você olhar pra pessoa, ela ser vulnerável, você já sente, cara, sabe? Você não precisa esperar o argumento dele, sabe? Você já sente ali se a pessoa... Você sente se a pessoa gosta de você, você sente se ela tá afim de se abrir, você sente se ela tá afim de abrir o processo dela. Mas tem que ver coisas que são inegociáveis, porque para mim hoje é inegociável a pessoa não estar olhando para ela. Se ela estiver olhando muito mais para o que eu estou fazendo do que ela está sentindo, não dá para mim. Ali vai ser, vou tomar meu caminho rapidinho. E isso hoje, eu estou afim de trabalhar hoje, eu só agradeço, eu nunca peço nada, mas eu só agradeço e pela minha clareza. Enquanto eu tiver clareza e sensibilidade, sabe? E é isso que eu fico trabalhando na minha vida o tempo inteiro, no mundo externo que eu observo. Se isso aí eu não vou me perder, cara, sabe? Sim. Eu vou saber na hora de estar numa armadilha, eu vou saber na hora de, pô, tô perdendo tempo aqui, vamos... O negócio tá vindo pela esquerda, eu já tô saindo pela tangente, sabe? Sim. Cara, é muito interessante. E inclusive até nas relações também, né? Falando em relações, né, às vezes também é bem legal a gente explorar as relações familiares, né? Porque aí são alguns karmas aí que a gente às vezes... quer se responsabilizar pela mudança, pela cura, pelo desenvolvimento e tudo mais. E como que faz, né, cara? Porque é difícil você... Como você falou no início, eu achei muito interessante.
você fazer o papel de pai, educador, coach, seja lá o que for, de quem te criou, né? Como é que você faz esse processo, né? É como o masculino atuava no meu feminino, que era a minha referência, que é os seus pais, a sua primeira referência. Naturalmente, você vai sair de casa e vai querer replicar essa relação dentro da sua. A questão é que o outro também está fazendo isso. Então, tá os dois casados com a sua família, né? Ou seja, não tá ninguém solteiro. Não tem ninguém solteiro. Sim. Você está solteiro sem ninguém, mas você está casado com seu pai, você está casado com a sua mãe, você está casada com os dogmas da sua família, você está casada com diversas crenças. Então ninguém está solteiro. Sim. No Vipassana, né, na tradição budista, eles chamam isso de Sankara. As Sankaras são as feridas da nossa consciência, que elas vão sendo construídas ao longo da vida toda, né? Os episódios aí que aconteceram com a gente, que definem quem nós somos. E a maioria vem da infância, né? Já dizia Freud, né? Que essas formas de pensar, de agir e tudo mais vieram das nossas exposições nossos pais, nossas mães, nossos meios naquela época e vão carregando, e a gente vem carregando ao longo da vida todinha, sem saber que a gente está carregando, né? Aí esse processo de, por exemplo, viajar, sair de casa, né? São os ritos de passagem, né? Que a gente hoje em dia não tem. São os ritos de passagem da mudança de paradigma ali do adulto, né? Sair de casa, eu acredito que sair de casa seja viajar também é assim, viajar por um longo prazo. Sim. E quando você volta, para mim foi um processo muito interessante. Quando eu voltei depois de 3 anos, cara, eu comecei a olhar para minha família como se... de uma forma que eu nunca olhei antes. De uma forma que eu nunca olhei antes, sabe? Eu falei assim, caramba, olha, agora eu entendo por que eu tinha aquela forma de pensar, por que eu tinha aquele comportamento, de onde que veio isso aqui, eu tô conseguindo ver isso aqui. E mesmo que você esteja vendo, às vezes você não eliminou completamente. Porque tem aquela coisa... Porque aquilo que você falou do espelho embaçado, né, do vidro embaçado, é aquela velha história de que você só consegue enxergar no outro aquilo que você tem dentro de você. Porque se você está refletindo o outro, você está refletindo a si mesmo, né? Claro. Não é à toa que tem uma pessoa, pode passar uma pessoa bem acima do peso, lá pesando 200 quilos na sua frente. Se você tiver pesando 80 e você estiver conversando com um cara de 150, e aí você vai falar, nossa, que pessoa gorda, o outro vai falar, não, ele nem é tão gordo assim. Né? Por quê? Porque tá cada um olhando, na verdade, tá falando de si, não do outro. Né? Porque as referências deles são diferentes. Sim. Então, cara, é muito interessante. O Osho, inclusive, ele era um cara muito crítico da família, né? E do casamento. Ele achava que aquilo ali era a instituição mais falida que existe, quando ele era vivo ainda, ele falava muito sobre isso. Mas principalmente por uma coisa que... quando ele falou isso, foi um choque para mim. Eu fui... Vamos lá ver, né? O que tem por trás, né? Eu sou muito curioso. Eu gostava muito do Amor Livre, né? Também, mas teve uma coisa que ele falou que me pegou, cara, que foi o seguinte: imagine você crescer, um ser humano tão curioso como qualquer um de nós, expansivo, mas você só ouvir 2 histórias dentro de casa, 2 dogmas, 2 referências, porque tem muita gente que só sai de casa para ouvir depois uma outra pessoa, que é a pessoa que ele casa. E os amigos, às vezes, é da mesma classe social, é da mesma escola, você fica tão limitado, cara. E quando eu comecei a viajar, e você também deve ter visto isso, a quantidade de formas de pensar complexas da vida, de pessoas. Exato. Eu falava assim, que coisa plural, né? Que coisa plural que existe aqui. Olha quanto eu estou aprendendo. Quando é que eu ia ter uma chance se eu não me coloco dessa maneira aqui? Se eu ouço só... E aí, voltar para casa e questionar aquilo ali. Eu lembro quando eu viajamos no início, eu começava a sentir raiva de casa. Eu falava assim, rapaz, me ensinaram aquela porra lá. E me ensinaram insistindo que aquilo ali era o certo, sabe? E aí que eu comecei a olhar para mim e falar assim, porra, agora como é que eu vou olhar como compaixão também? Que aí foi o meu primeiro trabalho, né? Para amar essas pessoas, entendendo o que eles me ensinaram, o que eles aprenderam e o que eles podiam naquele momento, sabe? Sim. E aí você começa a voltar a entender que era você que também que tinha que se esforçar a se colocar nessa situação, sabe? É você que tinha que também sair daquela crosta e também enfrentar os seus medos de abandono, os seus medos de segurança para se expandir um pouco, entendeu? Sim. E eu acho que isso, né, que a família ajuda bastante nesse processo depois, né? Porque você também volta com essas indagações todas e você entra num processo de querer curar o outro, sendo que não é tua responsabilidade. Exato. Não é tua responsabilidade, não é teu papel e talvez nem tua capacidade de fazer isso. Total. Até porque o outro tem a história dele, né, cara? E você não pode se desviar o processo do outro. Até porque a família ela já tem um sistema rodando que ele é tão forte que quando você entra parece que está entrando num triturador. Quando você pensa que não, você acha que você é uma engrenagem, você está sendo comido ali, você já está participando do negócio sem você saber.
Sim. Cara, é uma pena que daqui a 4 minutos o Instagram vai derrubar a gente. Eu queria finalizar esses últimos 4 minutos primeiro com um agradecimento, né? Tem aí Pô, sempre um 635 prazer. pessoas. Fenômeno, nunca tive isso aqui numa live minha. Você é um fenômeno. Cadu, gente, é aqueles amigos virtuais, quem é viajante assim. A gente, às vezes, tem amigos virtuais que a gente nunca tocou, nunca abraçou. Cadu é um deles, né? Mas que sabe mais da minha vida, às vezes, do que pessoas que eu abraço há 20 anos, 30 anos. Então, não tenho dúvida que a gente vai fazer um encontro muito potente, talvez aí Sim. caminhando no Vale do Pati, na Chapada Diamantina, né? Ih, se Deus quiser. Vamos fazer esse ano que eu fui forçado a voltar para o Brasil e ficar aqui, você também, né? A gente está Sim, perto. sim, sim. Quero ir aí também fazer mais trilhas no Rio, quando eu morava aí fazia Dois muitas. mil quilômetros de distância agora é perto. Agora é perto, a gente estava 14 mil, 20 mil. Pois é. Então, Cadu, muito obrigado. Pô, a Eu que galera gostou agradeço, muito cara. aí, eu vi várias mensagens, assim. É um prazer, assim, estar esclarecendo, né? Tornando a vida das pessoas um pouco mais clara, um pouco mais leve, né? Leve. Eu acho que o diálogo, ele faz muito isso, a clareza, o esclarecimento, que a gente chama de iluminação, né? Em outros lugares chamam de salvação, Sabedoria. mas assim, mas estão chamando da mesma coisa, que é sair daqui se conhecendo um pouco mais e principalmente, o que eu gosto muito, que é por isso que eu trouxe você, te convidei, oferecer mais referências de vida para as pessoas, né? Porque às vezes elas só estão dentro de casa, às vezes elas só estão no meio dela e não tem tempo para viver as experiências da gente. Eu acho que é um dever nosso estar aqui compartilhando tudo isso que a gente ganhou de presente, né, do divino, tudo isso que veio até nós aqui para que a gente desbravasse, para que a gente abrisse nosso coração, para que consiga também fazer parte Esse, do processo do outro de uma forma agregadora, né? sim. É isso, cara. Muito obrigado pelo convite, cara. Eu, às vezes, fico um pouco assim, sabe? Eu adoro estar tendo essa troca, assim, contigo. Enfim, pelo Instagram, acho que é muito verdadeiro, assim, poder bater papo, né? É, mas eu, de fato, não sou muito fã do Instagram, cara. Eu faço conteúdo no YouTube, a gente ainda vai se encontrar, vamos gravar uma penca de vídeo pra botar no YouTube. Pois Eu vi é, que você pô, começou vai um ser projeto massa. massa pra caramba. Aliás, o pessoal que tá Comecei seguindo de aqui entrevistas. de entrevista, se tiver um pessoal que acompanha, me acompanha lá no YouTube, vai dar um confere no canal do Samir lá, procura lá Toda Samir quarta vai ter Abud. um aí, bem legal. Toda quarta? Eu Massa. vou, quando eu for pro Toque Rio, da porra, né? eu vou com câmera em punho pra gente gravar só entrevista com cariocas aí, que eu conheço vários aí, a gente pode Massa, gravar também uma temporada aí, por que não? massa, massa. Então, o pessoal que está acompanhando aqui, se está conhecendo o Samir agora, vai dar um confere no canal no YouTube dele novo lá, que tá com material muito legal. E é Até isso, que fui cara. ouvir Tipo, você, né, cara? Você sempre falou, vai pro YouTube, vai pro YouTube. Eu falei, tá bom, cara, vai. mas cara, e é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho desses aspectos da minha vida pessoal, da Aham, nossa, né? Que às vezes a gente não encontra o espaço sim. para falar e, queira ou É, não, com certeza ajuda muita gente quando a gente sim, troca, né? sim. E se põe no lugar de vulnerabilidade também, né? Que tô Sim, falando da minha vida sim. pessoal, né? E Pô, com eu falei certeza até que ajuda eu muita brochei gente. aqui pra caralho, pô. Ah! Massa, valeu, valeu, Samir. Obrigadão, cara. Valeu, cara. Até a próxima. Se você topar aí, pelo menos uma por mês, a gente faz aí. Beleza. Beijo no seu Abração. coração. Um abraço em Hanoi aí. Vai ficar Valeu. gravada, galera, aí 24 horas. Assista. Show. Tchau, tchau.